Nos anos 70, a Variant foi a única perua da Volkswagen para o segmento, e não por acaso era líder de vendas. É sobre a história dessa querida perua que vamos falar no vídeo de hoje. Meu nome é Renato e gostaria de contar com a sua audiência. Lembrando, não se esqueçam de curtir e compartilhar. E se ainda não for inscrito, se inscreva! Salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal RVC Carros Clássicos. No vídeo de hoje vamos estar contando a história da perua Variant, a primeira do modelo da Volkswagen no país, derivada direta da família Type 3 alemã. Então você já sabe, se você gostar do vídeo, deixe seu curtir, compartilhe também com seus amigos e se ainda não for inscrito, se inscreva, não esquecendo de acionar o sininho para receber novas notificações. O mercado nacional estava sem uma perua derivada de automóvel desde 1967, quando a compra da DKW Wemag pela Volkswagen levaram ao encerramento da marca e, com ela, da Wemaguete, depois de 11 anos de produção, incluída a fase da perua universal. E foi pelas mãos da própria Volkswagen que esse segmento renasceu em dezembro de 69, com a perua Variant brasileira. Esperada durante anos, por já existir na Europa, a perua Type 3, a nossa Variant, seguia o desenho do 1600 de 4 portas, mas oferecia apenas 2 portas e a tampa traseira de carga. Detalhe curioso era que os vidros laterais traseiros incluíam quebra-ventos, como o das portas, para aumentar a ventilação daquela região da cabine. A Variant trazia novidades técnicas em relação ao sedã 1600. Uma era o motor de construção plana, que a turbina fixada ao virabrequim permitia a menor altura do motor completo, solução diferente da versão alemã, que usava ventoinha horizontal, mas já benéfica ao espaço para a carga. Outra era o emprego de 2 carburadores, inéditos em um carro brasileiro e dotados de afogador automático. Com 54 cavalos líquidos e o mesmo torque do sedã, o motor permitia alcançar 140 km por hora. De resto, seu tanque de combustível ficava na frente e não na traseira, como o do Volkswagen 1600 de 4 portas. O interior deixava impressão de refinamento incomum na marca, um aplique no painel que imitava madeira jacarandá e os bancos revestidos em curvim, com opção do tom caramelo. O banco traseiro poderia ser rebatido para o transporte de objetos mais longos, embora limitado pela alta base do porta-malas. De acordo com a fábrica, ao somar o porta-malas dianteiro ao espaço traseiro até o teto, a capacidade de carga chegava a 640 litros. No teste inicial da revista 4 Rodas, houve elogios ao acabamento cuidadoso e um dos mais perfeitos entre os carros nacionais. Os freios obedientes, a direção rápida e macia, além do câmbio preciso e bem à mão. Tudo lembra o Fusca. A perua é neutra nas curvas, mas tende a jogar a traseira como no Volks 1300. O consumo é o ponto alto da Variant, provando mais uma vez que os 2 carburadores são mais econômicos, porque mais eficientes do que um só. A 80 km por hora ela faz nada menos que 14,2 km por litro. Esse carro era o que faltava no mercado, concluía a reportagem da 4 Rodas. A Volkswagen não ficou muito tempo sozinha no segmento. Em 1970 a Ford respondia com a Belina, derivada do Corcel. Embora próxima em tamanho, era bem diferente da Variant em concepção, com motor e tração dianteiros. Isso lhe dava vantagem em espaço para bagagem em um só compartimento, mas a perua da marca alemã era superior em tração em terrenos difíceis, sobretudo em subidas enlameadas, por ter o peso do motor sobre as rodas traseiras motrizes. A Variant ganhou uma nova frente em junho de 1971, na precoce linha 72. Com um capô mais baixo e painel frontal inclinado para frente, o desenho lembrava o da linha Type 4 alemã, o do Volkswagen K70 ou mesmo do Audi 100, com frisos cromados ao estilo bigode ligados ao emblema da marca. As luzes de direção ficavam agora no para-choque, que perdia as garras de proteção e adotava frisos de borracha. Esse padrão de estilo seria adotado nos anos seguintes, pelos esportivos SP1 e SP2, pela Brasília e pela Variant 2. Além das maçanetas, a linha 73 da Variant ganhava lanternas traseiras maiores, saídas de ar na coluna final para a renovação do ar interno, o que dispensou os quebra-ventos adicionais da perua, e capa de plástico preto no painel, em vez de apliques que imitavam a madeira. Já no ano modelo 1974, as alterações incluíam um novo volante, bancos com curvim liso
e copinhos nas rodas. Um ano mais tarde, o painel foi totalmente redesenhado. Como aconteceu na Alemanha, onde a linha Type 4 pareceu nascer obsoleta ao insistir no motor traseiro a ar, os 1600 nacionais evidenciavam sua concepção antiga se comparado ao novíssimo Passat. A defasagem ficou clara no comparativo da revista 4 Rodas de 1974, que incluiu o Dodge 1800 e o Corcel. O Passat superou o TL em desempenho, estabilidade, nível de ruído, posição do motorista, estilo, conforto, acabamento, enquanto o TL tinha melhor direção, maior espaço para bagagem, menor consumo e preço mais baixo. Já a variante foi comparada à Belina, à Brasília e à Chevrolet Caravan, em versões de 2,5 e 4,1 litros. A perua da Volkswagen saiu-se bem em transmissão, freios, direção, nível de ruído e porta-malas, mas ficou para trás em suspensão, estabilidade, motor, estilo e conforto. Sua aceleração de 0 a 100 km por hora em 26,5 segundos perdia em muito para a Belina, que fez em 19,7, e a Caravan de 2,5 litros, que fez em 16,6 segundos. Vantagem 0 segundo o menor preço, perdendo apenas para a Brasília, e o melhor consumo das 5. Nos anos seguintes, a fábrica promoveu poucas mudanças à variante, caso da adoção para 1977 da coluna de direção retrátil, para menor risco de ferir o motorista em caso de colisão. Ao sair de linha, as 256 mil peruas produzidas faziam dela o modelo mais bem-sucedido da família. Das soluções mecânicas que a Volkswagen alemã havia implantado na linha Type 4 de 1968, algumas não chegaram aos 1.600 nacionais, como a estrutura monobloco, por exemplo. Mas as suspensões mais modernas foram adotadas aqui, na segunda geração da perua, a Variant 2, lançada em dezembro de 1977. Apesar de ter recebido o apelido de Variantão, a nova perua bem poderia ser um Brasilião, pois tinha um desenho muito parecido com a do hatchback lançado em 73. Assim como o Fiat 147, a Brasília não era uma perua, embora muitos pensem que fosse por ser registrada como caminhoneta, para recolher menos impostos. A Variante 2 trazia a suspensão dianteira McPherson, com mola helicoidal e raio de rolagem negativo, como no Passat, e traseira por braço semi-arrastado, com juntas homocinéticas. A caixa de direção com peão e cremalheira também vinham do Passat. Os freios adotavam um duplo circuito em diagonal, permitido pelo raio negativo e mais seguro em caso de falha hidráulica em um dos circuitos. Sempre haveria freio em uma das rodas dianteiras, que recebe a maior parcela de peso em frenagens. Por fim, os pneus passavam a ser radiais. O conjunto de novidades, aplicado a um chassi plataforma derivado do anterior, fazia da Variante 2 um carro bem superior em estabilidade. O maior benefício era eliminar a grande variação do câmbio dos antigos semi-eixo, oscilantes da traseira, que o tornava um comportamento mais previsível e seguro. Contudo, o modelo sempre impôs dificuldade para alinhar as rodas, criando uma forma negativa que abalou suas chances de sucesso. A nova perua era mais confortável e espaçosa, com bancos dianteiros de encosto alto e quadro de instrumentos em formato retangular, mais tarde aproveitado no Gol. Pela primeira vez no Brasil havia limpador de vidro traseiro, aplicado a uma tampa erguida por molas a gás. O volume de bagagens era maior, tanto na traseira quanto na dianteira, beneficiado pela suspensão menos volumosa. Com o mesmo motor de 1,6 litros, a Variante 2 tinha 57 cavalos líquidos, mais 2 cavalos do que na Brasília, ou 67 cavalos brutos, por meio de comando de válvulas mais esportivo e saída dupla de escapamento. Alcançava a velocidade máxima de 138 km por hora e acelerava de 0 a 100 km em 19 segundos. De fato, a segunda geração ficou longe do sucesso da primeira. Os desafios trazidos pela nova suspensão podem ter participação, mas o maior problema parecia ser mesmo a obsolência da mecânica A em um modelo que não pertencia ao segmento de entrada. Comparada à Belina 2 e ainda mais à Caravan, a Variante 2 ficava a dever em desempenho e espaço para carga na traseira. A concepção nascida com o Fusca já não parecia ser tão vantajosa. No comparativo das três na revista 4 Rodas, a Variante 2 foi a melhor em transmissão, direção e suspensão, mas ficou em último lugar em desempenho, instrumentos e porta-malas. Ficou claro que a Belina 2 com motor 1.6 é a melhor opção. Tem melhor desempenho, ótimo acabamento e gasta menos gasolina.
A Caravan e a Variante 2 fazem diminuir bem a vantagem da Belina se comparados os preços das três, concluía a revista. Para muitos, a Volkswagen errou ao insistir nessa fórmula, em vez de produzir aqui a Passat Variant, que existia desde 1973 na Alemanha e chegou a ser fotografada em testes da fábrica. Até certo ponto, o que essa perua traria de mercado, motor arrefecido a líquido, tração dianteira, suspensões modernas, acabou por sair em 1982, na Paraty, derivada do Gol. A Variante 2, porém, não esperou a Paraty nascer para se despedir. Saía de produção em 1980, depois de uma carreira curta e discreta, com cerca de 41 mil unidades fabricadas. Mais tarde, em 1985, a empresa se redimia do erro ao lançar a Santana Quantum, nada mais do que a segunda geração do Passat Variant, agora destinado ao segmento de luxo do mercado. Obrigado por assistir até aqui nosso vídeo, e até a próxima, pessoal!